fazer esta parte. Sim, senhor. Muito bem. Meus irmãos, vamos então terminar uma reflexão que ficou pendente da última sessão, para depois então avançarmos para as reflexões finais. João capítulo 1, versículo 3, foi aqui que nós tínhamos ficado, no relacionamento do Logos, do Verbo, da verdade, da segunda pessoa da Trindade de Jesus Cristo, com a criação. Faltava apenas uma reflexão final. Relembramos então o versículo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O relacionamento do Logos com a criação. Portanto, irmãos, reflexões finais sobre este aspecto. Voltamos então a sublinhar que o Logos, o Verbo divino, é a existência em si mesmo. Sem passado, sem futuro, não é? A existência em si mesmo. E, portanto, irmãos, ele é anterior a tudo quanto foi criado. Quer na terra, quer no céu. Porque às vezes a forma como nós enunciamos os seres celestiais passa um pouco a percepção de que, como os seres celestiais são pela sua natureza celestiais, no sentido em que habitam no céu, são também eternos do ponto de vista da ausência de princípio. Mas não são. Também os seres celestiais foram criados por Deus. Não têm a experiência da morte, como nós temos, mas não são eternos no sentido divino. Têm também o seu momento de criação. Portanto, o Logos é anterior a tudo que foi quando foi criado, quer no céu, quer na terra. E por essa razão, irmãos, é por essa razão que Jesus Cristo é herdeiro de todas as coisas. Por qual razão? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. É esta a razão pela qual Cristo é herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também, noutra tradução, os tempos e o mundo. Okay? A quem constituiu herdeiro de tudo. Porque na criação de tudo também ele participou. E também ele teve a sua parte. Irmãos, refletimos agora um pouco. Por que é que Deus criou todas as coisas? Não temos aqui a pretensão, seria aliás até uma tolice, substituirmos ao pensamento de Deus. Não estou aqui nessa posição, não quereria estar e seria uma tolice estar. Mas podemos refletir, podemos fazer uma tentativa de reflexão sobre a razão pela qual Deus criou todas as coisas. E depois de tudo o que nós temos ouvido, irmãos, ao longo destes 6 seminários com o de hoje, penso que será legítimo, irmãos, nós pensarmos que todas estas coisas aconteceram. Falamos aqui na criação das coisas. Para que Deus tornasse visível a manifestação da sua glória. Irmãos, pensem um bocadinho. A criação, na sua diversidade, ela tem exatamente estas duas características. A diversidade e a complexidade. Os irmãos pensem, e nós hoje nem temos essa possibilidade sequer de nos aproximarmos, num número, é sempre um número finito, mas
quase que parece que é infinito. Na quantidade de coisas que foram criadas. E não estamos a falar só na natureza, como nós falámos no último seminário. Porque Deus também criou todos os principados, potestades, a noção de poder, por aí fora. E para além da diversidade das coisas, os irmãos pensem na sua complexidade. Os irmãos pensem durante 30 segundos no vosso próprio corpo. E nem é preciso pensarmos no nosso próprio corpo. Pensem, por exemplo, nas unhas, nos pelos. Só para falar em coisas que às vezes nós nem na capacidade de nos movimentarmos, de agarrarmos. Quem, irmãos, senão o Senhor, para criar coisas com tanta diversidade e tanta complexidade? Portanto, irmãos, a manifestação da sua glória e da sua majestade, do seu poder. Nós estamos no século XXI e ainda agora, sobretudo a partir do final dos anos 60 do século passado, começámos a arranhar o cosmos. Os irmãos entendem esta expressão, arranhar o cosmos. O homem alunou, hoje até já temos lixo espacial, quase tanto lixo na órbita terrestre como cá em baixo. Mas, irmãos, conhecemos tão pouco do cosmos. Tão pouco do cosmos. Ainda começámos a arranhar o cosmos. Manifestação da glória, do poder, da majestade do Senhor. E por outro lado, irmãos, sobretudo naquilo que diz respeito à humanidade, Deus criou-nos para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Para que nós o pudéssemos conhecer. E também, irmãos, para que nós passássemos, conforme a promessa do Senhor, a eternidade na sua presença. Porque Deus não quer os céus vazios. Deus quer que nós, irmãos, conforme o Senhor disse, onde eu estiver, quero que estejais comigo também. Fechamos então, irmãos, aqui as nossas últimas reflexões sobre o relacionamento do Logos com a criação e passamos já para a parte final. João capítulo 1, versículo 4, a parte B do versículo, a segunda parte. Temos ali a referência em grego. Então, e a vida era a luz dos homens. Vamos ler o versículo todo, mas o que nos interessa aqui é apenas a segunda parte. João 1, 4 diz: nele estava a vida. Os irmãos não se esqueçam que ele é a existência em si mesmo. Nele estava a vida, e agora a parte que nos interessa. E a vida, que era ele, que é ele, era a luz dos homens. Irmãos, esta expressão final do versículo 4, olha, está a aparecer ali uma coisa. Esta parte final do versículo 4, e a vida era a luz dos homens, é a base, irmãos, da vida da humanidade. É a base da vida da humanidade. Irmãos, os problemas fundamentais da humanidade não são as crises económicas, nem são as crises sociais, nem são as crises políticas que têm a ver com o desejo de poder. O verdadeiro problema da humanidade, irmãos, é a humanidade ter rejeitado a luz de Cristo. E porque a humanidade rejeitou a luz de Cristo, então temos sérios problemas políticos, temos sérios problemas económicos, temos sérios problemas sociais. Porque nele está a vida. E a vida, que é Cristo, é a luz dos homens. Mas sabemos, irmãos, que os homens escolheram viver em trevas. Foi uma escolha, irmãos. Romanos capítulo 1, se os irmãos quiserem acompanhar esta leitura. Romanos capítulo 1 diz isto muito claramente, no versículo 21. Romanos 1, 21 diz assim: porquanto, está a falar da humanidade, porquanto,
tendo conhecido a Deus. A criação, e agora aqui falando da criação do ponto de vista da natureza, é o testemunho universal para que ninguém fique inexcusável. Um dia alguém poderá chegar-se junto de Deus e o seguinte: mas porquê é que me condenas? Se eu historicamente nasci antes de Cristo, eu não conhecia Cristo, porquê é que me condenas? Mas a palavra do Senhor diz no versículo 20 que a criação é o seu testemunho, o testemunho da sua glória, como há pouco nós referimos, o testemunho da sua majestade, da sua inteligência, da sua existência, do seu poder, para que ninguém fique inexcusável. Não reconheceste na criação, na sua diversidade, na sua complexidade, na sua maravilha, a prova da minha existência? Já agora lemos aqui o 20, que é para contextualizar. Porque as suas coisas invisíveis, cá está a noção de poder, etc. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. Se entendem. A existência de Deus é entendível. Sem Bíblia, sem pastores, sem igreja, sem pregação. Tudo isto é recente na história humana, irmão. Mas é entendível a sua divindade e o seu eterno poder e claramente se vê. Não é necessário ter nenhum curso, nenhuma formação. Vê-se. Vê-se. Pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, não há desculpa. Na história da humanidade anterior a Cristo. Mas eu não conhecia a salvação em Cristo. Mas eu não conhecia a mensagem do Evangelho. Nem era necessário. Para tu claramente veres o meu eterno poder e a minha divindade, bastava olhar para a minha criação. Mas agora o versículo 21, que é o que nos interessa. E porquanto, tendo conhecido a Deus desta maneira. E depois das outras. E depois das outras também. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Foi uma escolha que a humanidade fez. Conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Este versículo, irmãos, dá-nos a noção do nascimento de quê? Do nascimento da idolatria. Quando os homens começaram a criar deuses para si mesmos, sob a forma estatutária, sob a forma de esculturas, pinturas, etc. Quando os homens começaram a criar deuses para si mesmos, dizendo sábios, tornaram-se loucos. Mas conheceram Deus. Mas não o quiseram adorar. Por uma razão muito simples, irmãos. A razão é sempre a mesma, que é por causa da obediência e da submissão. Não quiseram obedecer a Deus. Não quiseram submeter-se a Deus. E criaram deuses para si próprios. Nasceu a idolatria. Tal e qual como nós hoje conhecemos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, na figura de imagens corruptíveis. Irmãos, e neste movimento de escolha, neste movimento de pensamento, neste movimento de vontade, os homens recusaram a luz. Os homens recusaram a luz, que é Cristo. E como a luz é vida, como a vida era a luz dos homens, os homens perderam simultaneamente duas coisas nesta recusa: a vida e a luz. A luz aqui é a capacidade de entendimento, capacidade de perceber as coisas. Mas esta luz é a vida também. É a vida também. E é por isso, irmãos,
entre outras coisas, que a humanidade tem, desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva, a experiência da morte. E não apenas a humanidade, mas toda a criação. A palavra de Deus diz que até as árvores gemem. Não há nada, irmãos, que tenha sido criado que não tenha a experiência da morte. Exatamente porque os homens rejeitaram a vida. E essa escolha foi consciente. Essa escolha resultou de um ato de rebelião. E, portanto, irmãos, vemos aqui esta circunstância que também conhecemos em João. Voltamos a João e ao capítulo 1. Rebelião aqui no sentido de desobediência, não é? Todos nós conhecemos este versículo, este trágico versículo 11 do capítulo 1. O Logos, a palavra, o verbo, veio para o que era o seu, não apenas o povo judeu, mas a humanidade em geral. Veio para o que era seu. Primeiramente para o povo judeu, depois para a humanidade. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. E este não o receberam, irmãos, teve como consequência a sua crucificação. Os seus não o receberam. Mataram-no. E é muito interessante, irmãos, que Mateus desvenda a razão pela qual Cristo foi morto. Por inveja, o mataram. Portanto, irmãos, e a vida era a luz dos homens. Mas a todos quantos, o que é que diz o versículo seguinte? Mas a todos quantos o receberam, que somos nós, entre tantos outros que estamos hoje aqui sentados, somos nós, entre tantos incontáveis outros que ao longo da história receberam a mensagem do Evangelho, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós, irmãos, que aceitamos a palavra de Deus, que aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos em nós duas coisas importantes. Temos em nós a vida e, como temos em nós a vida, também temos em nós a luz. E então, irmãos, podemos dizer, e vamos contextualizar, que os crentes são homens, à luz do Evangelho, são homens e pessoas iluminadas no ponto de vista em que compreendem as coisas de Deus. É neste sentido que eu quero dizer. O homem natural compreende as coisas naturais, mas as coisas espirituais só são entendíveis por aquele que é espiritual. E porque nós cremos, porque nós acreditamos, porque nós nos arrependemos, porque nós fomos perdoados, e assim começou a nossa caminhada com Cristo, nós hoje temos a possibilidade de conhecer, entender quem é Deus. Porque aceitamos a vida, e a vida é a luz. E a luz ilumina o nosso caminho. E nós percebemos não apenas as coisas naturais, mas pela misericórdia de Deus, também as espirituais. E, portanto, irmãos, nós temos esta enorme bênção de termos sido feitos filhos de Deus. Avançamos então, irmãos, para a nossa reflexão final. Eu hoje queria ser também rigoroso com o tempo. E então vamos para João 1,14. E vimos então este relacionamento do Logos com a humanidade. A vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Em Cristo estava, em Cristo está a vida. E a vida de Cristo, a vida em Cristo, é a luz dos homens. Vimos esta tragédia de, tendo conhecido a Deus, o rejeitaram como Deus, não lhe quiseram obedecer, não lhe quiseram ser submissos, inventaram-se para si próprios, os seus próprios deuses, e esta luz divina
transformou-se em trevas. Terminamos então, irmãos, este seminário e esta reflexão ao longo destas 6 semanas com a relação do Logos e a encarnação, com o Logos encarnado, ou seja, Deus feito homem. João 1,14. Irmãos, este é o acontecimento mais espantoso da história dos céus e da terra. E o Verbo se fez carne. Nós só vamos, irmãos, entender a dimensão completa desta extraordinária manifestação de amor quando o virmos face a face como ele é. O Verbo, irmãos, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, o Logos, a palavra pela qual tudo foi criado, fez-se carne. Nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, absolutamente Deus e absolutamente homem. Mas não nos podemos esquecer da razão inicial e primeira pela qual o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne porque nos amou. Porque queria que nós encontrássemos nele um lugar de reconciliação com Deus. Esse lugar que tinha sido perdido desde que Adão e Eva desobedeceram. Quando olhamos para a cruz, irmãos, nós temos que lembrar que a cruz teve um princípio. E o princípio foi este: o Verbo se fez carne. E quando olhamos para a cruz, irmãos, nos devemos lembrar que a cruz é e continuará a ser, até que todas as coisas se cumpram, um lugar de reconciliação. Não é um lugar de acusação. Não é um lugar de juízo. Mas é um lugar de reconciliação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Falamos agora da geração que teve o privilégio de viver a época em que Cristo habitou entre nós. Os seus discípulos, os seus apóstolos que com ele comeram, que nele tocaram, que por ele foram abençoados, que ouviram em primeira mão da sua própria voz, que foram chamados, que foram ensinados, que foram discipulados, caminharam com ele. Habitou entre nós. E diz João, e vimos a sua glória. Aqui é um testemunho em primeira mão deste Verbo encarnado. Vimos-lo. Vimos a sua glória. O que nós temos no Evangelho, irmãos, como o próprio João diz no final do Evangelho, e estas coisas foram registadas para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Mas aquilo que nós temos nestes poucos capítulos de João é 1/10 daquilo que o Senhor operou. Tantas coisas outras que Jesus fez no seu ministério terreno que não ficaram registadas nos Evangelhos. Ficaram aquelas que são suficientes. Ficaram aquelas que são importantes para que nós creiamos que Cristo é efetivamente o Filho de Deus. Mas também diz João no final deste Evangelho, porque se nós tivéssemos que relatar tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que o Senhor fez, não haveria livros suficientes para o narrar. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, irmãos, caminhamos em direção ao fim. Aqui simbólico e literalmente, basicamente. João, irmãos, tem esta grande diferença em relação aos sinóticos, como já vimos desde o início. João mostrou-nos o Logos, a pessoa de Cristo, na eternidade. É o capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Certo, irmãos? Só para não... João tem 21 capítulos. Nós, durante 6 semanas, ficámos nos 3 primeiros versículos. É João a revelar o Logos na eternidade. Os sinóticos não fazem isso. Começam com as genealogias humanas da parte de Cristo. Mas João revela-nos o Logos na eternidade.
mas também nos apresenta a sua entrada na história. E o que é a entrada do Logos na história, irmãos? É exatamente: e o Verbo se fez carne. E vem de onde, irmãos? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele apresenta a sua entrada na história, o Verbo se fez carne, vindo diretamente do seio do Pai. E quem é melhor do que o Filho para revelar e dar a conhecer o Pai? Nós, irmãos, não conheceríamos a Deus de nenhuma forma se Cristo não tivesse vindo revelar o Pai. Porque ele, do ponto de vista humano, como nós já aprendemos, é Filho. Do ponto de vista da Trindade, é Deus. Então, irmãos, jamais o Logos deixou de ser Deus, mesmo depois de ter encarnado. A partir do momento em que encarnou, tornou-se detentor de duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana, unidas numa só pessoa. É por isso, irmãos, que ele é o perfeito intercessor. Quando nós vemos em Hebreus, irmãos, e quando nós lemos nas Escrituras que o Senhor está sentado à direita do Pai e intercede por cada um de nós, ele entende perfeitamente a nossa natureza. Porque ele foi um como nós. E nele, hoje, coabitam as duas naturezas. Então, quando nós nos alegramos, ele entende exatamente a dimensão da nossa alegria, porque ele foi um como nós. E quando nós sofremos, ele entende exatamente o nosso sofrimento, na mesma medida, porque ele foi humano como nós. E, meus irmãos, nós em princípio nunca sofreremos como ele sofreu, porque acho que em princípio nenhum de nós será crucificado. Então, irmãos, o Logos, a figura de Cristo, é, na sua encarnação, no seu ministério terreno, o revelador da divindade. É ele que vem revelar o Pai. É ele que vem revelar o coração do Pai. É ele que vem revelar a intenção do Pai. E a intenção do Pai e o coração do Pai era que nós achássemos salvação em Cristo e nos pudéssemos reconciliar com Ele. E neste movimento pudéssemos herdar a vida eterna. Na encarnação, irmãos, Deus passou a estar presente entre nós. Assim como nós, através da palavra aos Coríntios, escrita por Paulo, nos foi revelado que também nós, o nosso próprio corpo físico, nós somos templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus habita em nós. Então, irmãos, quando nós dizemos que temos a vida, é bem verdade que se Cristo não vier antes, na nossa geração, nós passaremos pela experiência da morte. Mas temos nele a promessa da vida eterna. Na encarnação, Deus passou a estar presente de forma visível, irmãos. De forma visível entre nós. Era Deus conosco, com o qual podíamos falar, como eu estou a falar convosco. Agora não estou bem a falar, mas pronto, estou a falar convosco. A comer convosco. A tocar em vós. Deus conosco, entre nós. Ele estava no seio do Pai, é bem verdade, mas tornou-se homem para revelar o plano da salvação. Olha, meus irmãos, que um cego não veja e passe a ver, que um coxo não ande e passe a correr, e por aí fora. Até como Lázaro e tantos outros, que o morto morra e depois seja ressuscitado para morrer outra vez, não é? Tudo isso é a expressão da glória e do poder de Deus. Mas, irmãos, o maior milagre que Deus operou em nós foi o milagre da nossa salvação.
porque ou coxo, ou cego, ou morto, ou vivo, ou marreco, ou como seja, o importante, irmãos, é que nós entremos na sua presença. Não é a forma como entramos, do ponto de vista físico, mas é a garantia de que entramos por ter aceito Cristo como nosso Salvador. Quando logo se fez carne, irmãos, em tempo algum deixou de ser Deus, porque Deus não se pode negar a si mesmo. E não pode deixar de ser aquilo que é. E sabemos que antes de Cristo ter encarnado, a sua natureza divina era absolutamente espiritual, porque Deus é Espírito. E, meus irmãos, vamos ler aqui, para terminarmos, algumas passagens muito importantes, não queria deixar de ler. João 1,18. Temos aqui alguns minutos, eu queria aproveitá-los. João 1,18, para entendermos bem isto, irmãos. Deus nunca foi visto por alguém. Algum dos irmãos já viu Deus? Mas a palavra do Senhor diz que, quando todas as coisas forem cumpridas, assim como Ele é, nós o veremos. Deus nunca foi visto por ninguém. Os irmãos mantenham aqui uma marca na vossa Bíblia e vamos a Êxodo 3:20. Deus diz a mesma coisa a Moisés no Sinai. Êxodo 3:20. O que é que Deus diz a Moisés por esta altura? Diz assim: tenho aqui a citação errada, irmãos, peço desculpa. Eu já digo a citação correta, irmãos, mas para não atrasar vamos à frente. Já vamos regressar depois aqui a Êxodo. Entretanto, eu pedia o favor ao irmão Rui Mineiro para me verificar este versículo. É no capítulo 3, só para eu não atrasar, enquanto o nosso irmão Rui verifica. A ideia é Moisés, é Deus dizer a Moisés que também nenhum homem o tinha visto antes. Vamos voltar a João 1,18. Diz então: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o Logos, Cristo, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Certo, irmãos? Foi para isto que Cristo veio, para nos revelar o Pai. E nisto revelarmos a sua vontade, o seu propósito e o seu coração. João capítulo 3, versículo 16. Os irmãos conhecem este versículo de cor, não é? 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isto, irmãos, que o Verbo se fez carne. Para que nenhum de nós, crendo, possa perecer, mas todo aquele que crê tenha a vida eterna. João capítulo 14, versículos 8 a 10. João 14, 8 a 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e ainda não me temos conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmãos,
É por isso que a palavra do Senhor diz em Oseias: comecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Irmãos, Filipe tinha passado o seu ministério, a partir do momento em que foi chamado, na presença de Jesus. Andava com ele, comia com ele, ouvia as suas pregações, via os seus milagres, estava com ele dia e de noite, mas ainda não o conhecia completamente. Assim estamos nós, irmãos, nesta caminhada. Comecei e prossegui em conhecer. Ainda não o conhecia completamente. E pergunta-lhe, e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus diz, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me tendes conhecido. Não é? As pessoas estão casadas há mais de uma semana. As pessoas estão casadas há mais de uma semana. Obrigado, Rui. Obrigado. Poderão estar casados há 30 anos e nós estamos sempre a conhecer-nos. Nunca nos conhecemos completamente. Os filhos em relação aos pais, os pais... E estou a falar do círculo mais íntimo, quanto mais os amigos, etc. O círculo mais íntimo. E aqui estamos a falar do círculo mais íntimo, que eram os apóstolos do Cordeiro. Nós nunca nos conhecemos completamente. E isso é enriquecedor, não é? Senão depois era um aborrecimento, não é? Esta capacidade de descobrirmos e estamos sempre a descobrir, pelo menos coisas boas. E isto foi isto que aconteceu. Estando mesmo assim todo aquele tempo com o Senhor, ainda não o conhecia completamente, mas o Senhor não lhe respondeu em juízo. O Senhor disse, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Queria agradecer aqui ao irmão Rui, tinha o ponto, irmãos, o ponto e a vírgula mal colocados numa frase dá logo estes momentos. Eu tinha Êxodo 3:20 e era 33:20. Tinha o pontinho, um algarismo atrás. Muito obrigado. Então é Êxodo 33:20. Vamos lá. A diferença que faz um ponto ou uma vírgula no sítio errado. Êxodo 33:20. Vamos ler o 18 e o 20. Moisés fala no 18. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus responde-lhe no 20, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas a glória de Deus foi manifestada em Cristo. Quem vê Cristo, naquele caso no seu ministério terreno, quem viu a Cristo, via o Pai. No seu coração, nas suas obras, nas suas intenções. Meus irmãos, chegamos ao fim deste seminário. Queria fazer aqui uma última chamada de atenção então a este versículo, portanto, e o verbo, o logos, se fez carne. O grande milagre, irmãos. O grande milagre da história. Oi? E agora desligaram-me. Depois cortam esta parte. Nós podemos ler daqui. Não tem questão. Já cá está outra vez. Obrigado. Boa. E habitou entre nós e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito, aqui devia ter um acento agudo e não aqui a versão brasileira, do unigênito vindo de junto do Pai. Atenção aqui a este parênteses, eu coloquei aqui esta expressão que está incluída numa outra tradução e que é mais clara para nós, como a glória do unigênito vindo de junto do Pai, porque ele estava junto do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas irmãos, qual é que é a boa notícia no meio disto tudo? Após a sua morte e a sua ressurreição, Cristo ascendeu aos céus, mas a promessa foi cumprida. Não vos deixarei órfãos, e enviei o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que as Escrituras nos revelam como o Espírito Santo. Então, irmãos, apesar de Cristo ter ascendido aos céus, e sabemos que, conforme a Bíblia nos revela, está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Não estamos órfãos, porque em nós habita a pessoa do Espírito Santo. Mas, irmãos, da minha parte foi um prazer estar convosco. Queria agradecer-vos de coração a vossa assiduidade, o vosso interesse, a vossa participação. É um estímulo para nós, irmãos. Também nós nos sentimos motivados e recompensados com a vossa presença, com as vossas questões, com o vosso interesse, com a vossa atenção. Da minha parte, irmãos, e de todo o coração, que Deus ricamente vos abençoe e que o Espírito Santo possa seguramente operar em vós um entendimento e uma compreensão que irá muito para além daquilo que eu posso explicar e muito para além do meu esforço. Seguramente o Senhor vos compensará dessa maneira em relação às minhas limitações. Queria apenas, irmãos, dizer que no próximo domingo começaremos um seminário com um formato diferente. Não será este formato mais expositivo, mas será em forma de conversa. Iremos ter aqui um painel que será constituído por 3 e em algumas ocasiões 4 pessoas, com a presença do pastor Miguel Cartaz também. E iremos, irmãos, falar, veja só, sobre os discípulos do Cordeiro. Vamos falar sobre aqueles 12 e depois mais alguns para além deles, que mudaram também eles próprios a história da humanidade. Quem eram? O que faziam antes de Jesus os ter chamado? Como correu o seu ministério? Como morreram? Que legado deixaram? E, portanto, irmãos, nas próximas 6 semanas, nós vamos estar a conversar sobre estes 12 homens que mudaram com Cristo a face do mundo. A sua biografia, a sua história de vida, antes e depois, para que nós também os possamos conhecer melhor. Mas, irmãos, até lá, um grande abraço da minha parte para cada um de vós. Deus ricamente vos abençoe.